tema a ser abordado, né? Os contratos de seguro. Claro que todo mundo, pelo menos nos grandes centros urbanos, acabam fazendo algum seguro, seja de automóvel, de casa, residenciais e tal. Então, alguém alguma vez na vida provavelmente já fez, né? Às vezes até sem nem saber, porque a gente paga, por exemplo, de transporte, né? De passageiros, às vezes, se paga uma taxa, às vezes, de seguro, nem se dá conta lá que está embutido no Já preço vem embutida, né? do transporte, né? Então, as pessoas não se dão conta que de alguma vez já até fizeram esses contratos. E é uma coisa que a gente vê no dia a dia, né? As pessoas, para se garantir, né, acabam contratando esses seguros, né? Bom, para começar, conceito, então, né, do que seria um contrato de seguro? Um segurador, né, que se obriga, mediante o pagamento de um prêmio, que seria o valor que ele cobra, né, a garantir o interesse legítimo do segurado, aquela pessoa que está contratando, que pode ser relativo à pessoa ou coisas, né, para garantir um bem ou a vida de uma pessoa, contra riscos pré-determinados. É isso que é todo o detalhe, que isso causa todas as discussões depois, né? Que tem que estar lá previsto no contrato que foi feito, né? A gente vai ver depois que tem uma apólice. Quais são os riscos, né? Quais são esses eventos, né? Que Vão ser que cobertos. vão ser cobertos. E aí ele tem que cumprir realmente esses eventos. Então, assim, para começar, só para a gente começar a entender. Então, mais ou menos o que a gente já falou, quais são os sujeitos aí que aparecem no contrato de seguro? É o segurador ou segurador, né, as empresas seguradoras aí, que é a empresa que se compromete a ressarcir ou indenizar, né, o segurado ou o beneficiário, né, a gente vai ver mais adiante, de um risco, né, que está lá predeterminado, um evento futuro, né? E aí, quando ele se materializa, se tem direito a essa indenização. O segurado, que é quem faz o seguro, né, contrata o seguro, paga o prêmio, para garantir que a seguradora pague essa indenização, né, quando se materializar também essa questão do risco, né, prévio já acordado. E, por fim, o beneficiário, que às vezes pode se confundir com o próprio segurado, mas a gente vai ver adiante ali que pode ter uma distinção, né, e o beneficiário é quem recebe, daí, nesse caso, a indenização. Basicamente são esses os sujeitos, né, que vão estar envolvidos aí no seguro. E, bom, aí já entrando assim na parte do que tipos, né, de seguros a gente pode fazer. Então, eles são basicamente duas espécies, é o de dano, né, e o de pessoa. Tá? No risco de dano, que tem assim, de características, né, para a gente abordar? Ele compreende, em geral, todos os prejuízos, né, que um evento, que aquele risco assumido ocasionar, mas ele não pode ultrapassar o valor do bem ou daquele evento previsto. O que quer dizer isso? Por exemplo, eu tenho um automóvel, né? Eu não posso contratar o valor do automóvel com a seguradora, mais outro valor do outro automóvel com a seguradora, do mesmo automóvel com outra seguradora, mais outro. Sim, E aí, no caso de perda total do carro, eu ganho 3 seguros, eu ganho 3 vezes o valor do meu carro, né? Então, isso a lei proíbe, né? Já para essa questão de não ter um enriquecimento eu com ia falar aquilo. isso. Caracterizaria até um enriquecimento ilícito, né? Sim, porque daí a pessoa por causa de um evento, acabou ganhando. Ela tira proveito. Sim. Yeah. Depois, assim, os seguros também, que é uma coisa que às vezes a pessoa tem que se ater, que os seguros eles podem ser parciais, ou seja, eu posso contratar um seguro, vamos de novo no automóvel, que é o mais comum, clássico, né? que é o mais comum que as pessoas acabam tendo. Eu posso contratar um seguro que ele cubra 50%, digamos assim, do valor do meu automóvel. Então, tem que ter esse cuidado, porque às vezes a pessoa acha que é só 100%, mas não, pode haver, e aí por isso tem que ver direitinho ali o que constou, né, nas condições gerais e na apólice. Por mais que Tá sendo seja coberto. uma apólice, aquela letrinha pequena e um monte de coisa. Não deveria, né? Deveria, mas é importante, é muito importante ler, né? Sim. E aí, assim, quando ele é proporcional,
ou, né, no caso 50%, também quando tiver um prejuízo que não for total, Perda total. essa indenização também vai ser proporcional ao prejuízo. Então lá, o cara teve um 50% prejuízo sempre eu tenho um carro de 50 mil, mas eu tive um prejuízo de 10 mil. vai receber os 5. Ele vai receber 5, ele não vai receber os 10, porque também vai ser proporcional ao risco que ele assumiu. Também, assim, quando a seguradora indeniza, né, que ela paga esse prejuízo, ela fica subrogada. O que seria isso, né? Que às vezes a pessoa não entende essa sistemática. Elas acham que a seguradora vai lá e paga o prejuízo e está resolvido. Não. Ela vai poder cobrar do terceiro, que é o responsável, cobrar, ela se subroga no sentido de, não, eu vou fazer as vezes agora do segurado, por exemplo, que teve prejuízo, numa batida de automóvel, né? Eu sou o segurado e bateram no meu automóvel, eu posso cobrar da seguradora, a seguradora me paga o prejuízo para eu garantir que eu vou receber aquele valor, e depois a seguradora pode cobrar desse terceiro que me bateu no meu automóvel. Sim. Então, é essa sistemática que as pessoas às vezes não entendem, né, no seguro, porque acham, é só a minha relação minha com o seguro. Não, ele vai assumir o teu caso, a tua parte, e vai poder cobrar do terceiro daí. Ela pode se ressarcir do terceiro que causou prejuízo. Até que para ela é interessante, né? Sim, claro. Claro, isso em caso comprovadamente a culpa de terceiro, né? Porque no caso, se a culpa for do segurado, ela não... do próprio segurado, aí ela vai ter que absorver. Mas se não, provavelmente ela vai buscar até de uma forma de ter um lucro maior, né? Ou minimizar o prejuízo, digamos assim. E ainda assim, tem ainda para falar do seguro de responsabilidade civil, né? Que é aquele pagamento de perdas e danos devidos pelo segurado a terceiro. Quando eu causo um dano a terceiros. Geralmente até nos seguros de carro tem esses dois itens, né? Tanto para o prejuízo para o meu carro, mas se eu causar prejuízo a outra pessoa também vai haver uma indenização, né? Então está previsto. Então todos esses detalhes é importante a gente ter em mente, porque isso faz diferença. Porque daqui a pouco tu faz um seguro que é só para o teu carro e aí tu não se dá conta que daqui a pouco tu bate no terceiro, tu não vai indenizar, vai ter que tudo arcar com isso. Então é interessante sempre ver bem certinho as cláusulas aí para saber o que está coberto, né? E o que não estaria coberto. E aí, nesses casos de seguro de responsabilidade civil, principalmente, o que se pede ali? Que se faça um aviso imediato à seguradora, né? É um procedimento que a seguradora pede, do quando tu causa esse prejuízo, né? Ou tu vê que causou um prejuízo que pode gerar ou teve uma atitude, uma ação que pode gerar um prejuízo que estaria coberto, tu avisar imediatamente a seguradora, né? E aí, para a seguradora já ter ciência disso. Uma questão que até teve uma época, até uma reportagem que estava sendo discutida, que era a questão dos seguros, erros médicos, né? Uma vez teve uma reportagem, não sei se vocês viram, já faz um tempinho, que era a questão dos médicos que faziam seguro para, no caso de uma cirurgia que porventura venha a ocorrer uma imperícia, a gente é humano, né? Mesmo que não haja o dolo. Sim. Então isso aí era uma questão que até eu me lembro que foi uma série de reportagens, mas confesso que depois eu não acompanhei mais o que é, mas eu acredito que até hoje deve estar sendo feito. Não deve ser barato o seguro. Claro, o seguro é aquela coisa que a gente faz esperando que não aconteça, né? O prejuízo que a gente está sendo coberto. Não tinha justamente... que a Gretchen tinha colocado o bumbum no seguro, não é? Sim. Algo do tipo. E justamente, e nessa questão médica, né, que tu pode uma imperícia, mesmo que involuntário, pode custar uma vida, né? Que é o bem mais caro que tem. Vai ser um seguro caro, mas diante de uma... Agora só, voltando um pouquinho que o Fabrício estava comentando ali em relação que tudo tem que constar, né, na pólice, em relação aos carros, quando deu a enchente, né? Uhum. Muita gente perdeu os carros porque aquele tipo não tinha cobertura em relação àquilo, né? Sim, para eventos naturais, às vezes não consta. Não tem... Às vezes não consta. Geralmente não consta. Geralmente é mais para incêndio, né? Depois até abordar isso, mas assim, geralmente consta lá no geral incêndio, mas não consta essa questão de eventos naturais, né? Às vezes não tem. E aí, só voltando àquela questão da subrogação também, né? Por isso também é proibido a confissão, né? O segurado não pode reconhecer a responsabilidade nesses de seguro de responsabilidade civil.
ele não pode reconhecer essa responsabilidade se não tiver comunicado a seguradora e a seguradora ter aceito, né, essa situação, ou também não poderia pagar para o outro também se a seguradora também não tiver anuência, né? Tiver anuído com esse Sim, aí pagamento. ele perde direitos. Porque senão a seguradora não teria como se ressarcir, porque daqui a pouco a seguradora diz, não, mas dentro dessa, tu pode até achar que tu é culpado, mas dentro dessa dinâmica eu acho que na verdade é ele que foi. E aí a seguradora poderia se ressarcir desse E terceiro. ele Então, assumindo, ela perde esse direito, né? Ah, tá. Então quer dizer, vamos supor, mas eu bato o carro. Sim. Eu não posso dizer que eu sou culpada antes de eu comunicar à seguradora, é isso? eu não posso reconhecer, claro, o que acontece? A gente, às vezes tu bate o carro, tu liga e diz assim, ó, seguradora, eu fui o culpado, né? Tu meio que reconhece, mas tu reconhece para a seguradora. Eu digo Porque assim, atravessei a preferencial, digamos assim. frente a terceiros, frente ao terceiro ali envolvido, tu não poderia dizer que foi tu o causador, entende? Claro, não expressamente, às vezes ali na conversa, no momento do acidente, tu acaba falando, mas não reconhecer isso expressamente, dizendo, fui eu o culpado. Porque ao fazer isso aí, com certeza tem essa cláusula, ele vai perder o direito do... Sim, de ser indenizado, né? É. Então, para isso, mas é para essa garantia da seguradora de ela poder dependendo do caso, se ressarcir. Claro, pode ser que realmente a pessoa que se considera ali segurado, né, que se considera o culpado, seja realmente o culpado, mas para se garantir isso, a seguradora pede que não se faça, né? E claro, aí assim, no caso ainda de responsabilidade civil, quando a outra, o terceiro entra com o processo para te cobrar aquele valor, também, né? Tu tem que trazer a seguradora Da mesma forma. para o processo, informar a seguradora e tal, que tem um processo que tu foi citado e tal, porque a seguradora também vai fazer parte do processo, porque ela também tem interesse. Processo, né? Uma denunciação ali. Ela é chamada como terceira e aí ela vai fazer a defesa também, né? Solidariamente ela vai porque ela vai querer também, não. Pode ser que tu não faça uma defesa de um ponto, mas eles entendem que é pertinente para mostrar que, na verdade, o outro que é o culpado, ou para tornar proporcional, que pode acontecer, né? A culpa proporcional, né? Não é o segurado não é 100% culpado, né? Ele tem uma porcentagem de culpa só, né? Que também diminuiria também uma possível indenização para o terceiro. Mas basicamente é isso, assim, de danos para seguro de danos, né? Aí depois teria o seguro de pessoas, né? Que aí sim, o valor, o capital ali segurado, aí não tem essa limitação que o de danos tem, né? Que aí eu posso fazer vários seguros de vida, por exemplo. Até porque o seguro não tem um valor... não tem um valor tabelado também, né? O seguro de vida. Então, se fixa lá um valor, lá, uma seguradora, e aí então tu pode ter mais de um seguro de vida sem maiores problemas, né? Tu pode fazer também seguro de vida sobre vida de outros, né? Terceiros, isso não pode ser feito. É claro, e que sendo tu beneficiário, tu tem que demonstrar por que tu quer fazer o seguro para aquele terceiro, né? Tu tem que demonstrar o interesse. Eu quero fazer pro fulano, mas, né? Tu vai ter que justificar lá por que tu quer fazer para aquele. Bem justificado. Claro, que aí, assim, a lei presume, né, que quando é assim, é o cônjuge, é ascendente, Sim, né, os pais, avós, ou descendentes, que tu tem um vínculo, netos, filhos e tal, é presumido que tu tem um interesse, né, em fazer o seguro. Mas quando é outros, assim, que não tem esse vínculo, tu teria que comprovar. E claro, a pessoa também, que é o objeto aí do seguro, ela também vai ter que ter ciência. Então não basta eu vou fazer um seguro pro Rafael, eu sou beneficiário, mas o Rafael nem vai ficar sabendo, não. Tem que saber, até porque depois vai ter que preencher a proposta, né, do seguro, tu vai ter que assinar também, né, então a pessoa que está ali como segurado vai ter que assinar, vai responder todo um questionário ali, quando é seguro de vida tem de questão de saúde, como é que tá a tua saúde, problemas de saúde que possa ter e tal, porque isso tudo tem que ser previamente calculado ali, né? Até porque vai afetar diretamente o custo desse seguro, né? Vai ser conforme os riscos, que é o que eles usam o termo, né? A seguradora, conforme o risco é o preço do seguro, maior o risco, maior o... Então passa por isso, né? E assim, quando é nesse caso de seguro de pessoas, também quando tu faz o seguro, tu indica um beneficiário. Que é, no caso de falecimento, quem é que vai receber essa indenização.
né? Então, é importante se preencher, né, esse formulário lá com quem são os beneficiários. Quem é ou são, né? Porque pode ser mais de um. E só para não perder o gancho, e é importante também a gente falar, Fabrício, que quem contrata esse seguro, ele pode modificar o beneficiário, né? No transcorrer desse seguro, ele pode, sem justificativa, ele pode, olha, a partir de Sim, mudei. mudar. Sim. E aí, claro, se não tiver a declaração de quem é o beneficiário, acaba que vai dentro daquela lógica, metade seria para o cônjuge e o resto para os demais herdeiros, né? Então, seria dividido para os demais herdeiros. Mas isso no caso de não ter beneficiário. Por isso que é interessante sempre ter os beneficiários, ainda que sejam esses, né? O cônjuge, os herdeiros e tal, Porque deixar isso... porque o que acontece? Digamos que a pessoa faz um seguro e tenha 2 filhos, vamos dar um exemplo. E um filho está muito bem de vida, já está com família constituída, tem uma renda boa, um patrimônio, e o outro tem dificuldade. Ele pode simplesmente, e não tem que justificar. Não há questão aquela, por exemplo, do inventário, da herança, que a gente fala que não pode haver. Nesse caso, não. Ele é livre para, mesmo entre os herdeiros, escolher só um. Ou cônjuge, né? Outra característica assim do seguro de pessoas é que quando tu faz o seguro, se o segurado, né, que faleceu, ele deixou dívidas, aquele valor da indenização não é destinado para o pagamento dessas dívidas. Sim, Ele sim. é Isso é específico importante, para aquela pessoa que é beneficiária. Então ela não entraria, né, nessa divisão de pagar essas dívidas do falecido. Isso é bem importante a pessoa ter. O prazo de vigência, né? Qual é o prazo de vigência desses seguros? Ele pode ter um prazo estipulado ou ser vitalício, né? Até que o segurado morra. Como no caso de seguro de vida, né? Em geral, as pessoas acabam contratando para até o falecimento. Falecimentos. Então, tem esse prazo, tanto pode ser vitalício como estipulado. Pode ser que exista assim, um prazo lá, vou fazer um seguro de vida durante 2 anos, né? Por que eu vou fazer um seguro de vida durante 2 anos? Porque eu vou fazer uma viagem, daqui a pouco, né, para garantir que se acontecer alguma coisa para mim, os meus filhos, né, tenham algum rendimento aí, tá? Então pode ser feito por um prazo determinado E outra também. questão do seguro do beneficiário, ele pode ter mais de um beneficiário. Sim, pode ter mais. Ou seja, não necessariamente um, né? Pode ser. Sim, pode declarar mais de um beneficiário. Não há problema algum. Ainda pode acontecer de ter o prazo de carência, né? Que assim, tô fazendo seguro de vida e tal, mas durante um ano a seguradora não responde, né, se acontecer o risco, né? O evento que é o falecimento do segurado. Aí a seguradora não pagaria a indenização dentro desse um ano, que é o ano de carência. Mas fica estipulado assim que se acontecer isso dentro desse um ano, antes de completar um ano, a seguradora devolve os valores Sim, do prêmio não... pago até então, né? Então tem essa questão. Outra questão importante da gente abordar nesses casos também é o prazo de prescrição, que às vezes as pessoas não se atêm a isso, porque é um prazo para fins jurídicos, digamos assim, bem exíguo, né? Que é um ano. Então, caso de seguro, tu tem um ano do fato gerador para te fazer a cobrança. Claro que, em caso, por exemplo, assim, de automóvel, a pessoa corre porque tu precisa do Geralmente é automóvel imediato. né, para resolver isso. E claro, aqui, ó, prazo, a gente está falando de um ano para te fazer o pedido e tal, te movimentar. Claro que o momento que tu fez o pedido, ainda que demore mais de ano, tu tá lá, o pedido tá pendente, a seguradora não respondeu, ou pediu um monte Mas tá garantido. Tu tá garantido dentro de um ano. Tu tem que fazer, né, essa comunicação e esse pedido da indenização. Só para a gente, como às vezes as pessoas podem estar ouvindo o programa e não ter familiarizado com certos termos, a prescrição seria a perda que essa pessoa tem de o direito de cobrar. É a perda desse direito, só para... Não, é importante te deixar claro isso. Isso, E aí, assim, também de um ano, mas no caso de seguro de responsabilidade, né, isso conta não do fato gerador, né, e sim da data em que é citado, o segurado é citado para responder à ação de indenização. Então, ele tem um ano aí para comunicar também, claro que aquela coisa, tem que ser imediato, mas o prazo máximo aí é de um ano para ele chamar a seguradora para o processo. Ou em caso dele ter pago, né, para o terceiro, com a anuência da seguradora, ele também tem um ano para cobrar da seguradora esse ressarcimento do que possivelmente ele possa ter pago.
tá? Então, basicamente são esses os casos. Aí, aqui, ainda trouxe assim só para as pessoas irem se familiarizando com alguns termos que se usa muito, né? E aí, às vezes, a pessoa não sabe exatamente o que que é. Então, eu trouxe alguns termos assim do seguro que se usa, né? Que seria a apólice, né? Que é o documento aquele que é emitido pela empresa seguradora, que formaliza, né, a aceitação das coberturas ali, dos riscos que estão sendo assumidos e vai constar lá os valores e tal. Então, a apólice é um dos documentos principais aí do seguro. Toda vez que tu contrata seguro, eles acabam te encaminhando a apólice para te saber, né? Hoje em dia, isso é interessante. Tem, embora devam mandar fisicamente, tem seguradoras que mandam só por e-mail, Eletrônico. eletrônico. Eles não estão mandando mais físico, né? Até porque hoje tem as assinaturas digitais, tem uma série de coisas, mas uma vez ela é encaminhado para ti, já considera, né? Tá ali comprovando que Sim, esses sim. foram os termos que ela encaminhou, porque a apólice, na verdade, já é meio um aceite da seguradora, né? Aí depois, o que que tem ali? Avaria, né? É o dano causado ao bem segurado, né? Você põe no automóvel, Prejuízo. os prejuízos que foram causados. O aviso de sinistro. O que que é o aviso de sinistro? O aviso de sinistro é esse, quando tem o fato gerador, né, quando causa o prejuízo, né, tu vai avisar a seguradora. Então, tu faz o que eles chamam de aviso de sinistro. Comunicação para Faz a eles. comunicação que houve, né, um daqueles riscos assumidos. Né? Condições gerais. É aquele conjunto de cláusulas que são comuns assim, a todas as modalidades, mas em alguns casos tem algumas coisas específicas. Mas são as condições gerais daquele seguro que tu contratou. Outra coisa que aí menos se escuta, mas que acontece também é o chamado co-seguro. O que que é o co-seguro? É quando tu faz um seguro e às vezes tem mais de uma seguradora que vai responder por aquela indenização. Então, tu faz um seguro, mas assim, aquele valor não é uma seguradora específica, são várias que vão responder. Não confundir com aquilo que tu havia falado, Fabrício, de mais, não é que tu É, faça não é- mais de um seguro. Não, é o Ele mesmo é o seguro mesmo que seguro. responde por várias seguradoras respondem. E aí, claro, sempre tem o que eles chamam de uma seguradora líder, que é aquela que tu vai fazer realmente o contato, né? Com aquela A que tu vai negociação conversar. toda. Mas na apólice, por exemplo, já vai constar lá, ó, as seguradoras aqui é tal, tal e tal. E às vezes vem a porcentagem também, dizendo, ó, essa aqui é tantos por cento, essa é tantos por cento. Então, só para a pessoa saber que existe isso e que tem, né? Essa hipótese constar lá que eles chamam de co-seguro. Pois outra palavra que é utilizada é que é a história do endosso, né? Que é para configurar aquela alteração contratual, né? Que pode acontecer, mas tem que ser de comum acordo. Então as pessoas dão um endosso dizendo, não, tá, ok, vamos alterar alguma cláusula, ou um beneficiário, Sim. alguma coisa, e aí tu dá um endosso, que é o que eles chamam de endosso. Endosso. Pra gente alterar isso, vai precisar do endosso, né? Tu vai escutar isso do seguro. Então, já sabe que é isso, que é dar Tinha muito isso aí na época do que hoje não tem mais o cheque, né? É, Só o cheque. é mais ou menos nesse mesmo Linha de termo. raciocínio. Depois, que outra coisa que se fala? Franquia. O que é franquia? É o que representa aquela parte do prejuízo que o segurado, na verdade, Vai vai ter que arcar. pagar. Né? Então, se o prejuízo for até, hipoteticamente, 5 mil, até 5 mil, eu, como segurado, vou pagar. Se for 10 mil, eu vou pagar até os 5 e o restante a seguradora vai me indenizar. Então, isso que é o que se chama de franquia. É claro que aí, quando é caso assim de perda total e tal, aí não entraria franquia. Então, alguns casos específicos não se paga franquia, mas quando é um dano que, digamos, parcial, em geral, você leva em consideração a franquia. E claro, minha franquia é de 5 mil. Mas eu tive um prejuízo de 4. A seguradora nem vai entrar no sistema, né? Vai ser tu que vai pagar esses 4 mil. Né? E claro, às vezes até as pessoas, quando passa pouco, as pessoas até preferem pagar, Sim, porque sabe. porque perde, depois eu até vou abordar assim, a questão do bônus que eles chamam lá, então quando tem algum sinistro e tal, tu vai perdendo bônus. Em caso Né? da renovação. Então as Né? pessoas às vezes acham melhor, se é pouca coisa, eu mesmo marco lá e fica como se não tivesse acontecido. Por isso que é importante também, uma das questões importantes no momento de contratar o seguro, que a pessoa geralmente vai precificar, vai fazer um orçamento com uma seguradora ou outra, ver bem as franquias, porque há diferença, né?
às vezes de uma seguradora para outra, mesmo bem uma franquia Sim. menor, isso é importante. Tem umas que fazem com franquia reduzida. Reduzida, então, tem que ver essa questão tem também. que ver que isso vai influenciar, né? Sim. Influencia no valor, mas influencia também na tua escolha. Daqui a pouco a diferença é muito pouca, é melhor tu pegar com uma franquia menor do que com uma franquia maior. A indenização, que a gente vem falando de indenização, mas é o pagamento do prejuízo, né? Do segurado, e que a seguradora vai pagar. Então, o que a seguradora paga é essa indenização. O prêmio, que é aquele valor que daí o segurado paga para a seguradora pela contratação do seguro. Tipo assim. Então, é esse valor que se cobra aí do segurado para garantir que a seguradora vai indenizar futuramente se acontecer um daqueles riscos, né? A proposta, o que é a proposta? É que quando eu for fazer o seguro, na verdade eu vou fazer um seguro assim, eu quero um seguro para tais coisas, para carro, eu quero que cubra isso, cubra aquilo, entende? Então, o segurado, na verdade, faz uma proposta querendo, né, dizer, eu quero tais coberturas, e aí e essa proposta depois vai passar para análise tal, de valores e o aceite, né, depois da seguradora para dizer, tá, então aceita aí que te encaminham a pólice, mas basicamente é isso, tá? Resseguro, que no caso particular não se fala muito, mas só para a pessoa saber que é uma espécie do seguro, tá? Mas é mais feito pelas seguradoras mesmo, entre elas, não que influencie diretamente na questão do particular aí, né, que faz o seguro. O risco, né? O que é o risco? A gente fala risco, o risco, né? O risco contratado. O risco é esse evento incerto, ou de data incerta, que está sendo coberto, né? Que vai ser previsto que na independe pólice. das vontades das partes, né, de acontecer. Então, vai ser previsto na pólice, que é essa, por exemplo, uma colisão de veículos. Está lá previsto, em caso de colisão, vai ser indenizado dessa forma. Outra coisa que também se fala às vezes é o salvado, né? O que é o salvado? Exemplo, né? O carro que ele colidiu, teve o considerado perda total, né? Mas ele ainda tem valor de mercado, né? E aí esse valor de mercado ele considera esse carro como salvado. Então, às vezes se passa adiante, até para questão de peças e tal, né? O carro não pode rodar, mas que a gente chama de ferro velho, né? É. Que eles compram esses. Então, tem isso. O sinistro, o que é o sinistro dentro do seguro? É o evento esse. Né, no caso de carro, a colisão do carro, né? No caso do incêndio, no seguro residencial, o incêndio na residência é o incêndio. Seguro de Então, esse é o vida, sinistro. morte. Isso, o seguro de vida, morte. Depois a SUSEP, o que é a SUSEP? Não é o Superintendência né, de Penitenciária, né? É o órgão ali fiscalizador dessas operações, tá? Então é a Superintendência de Seguros Privados, tá? Então ela regula essa questão dos seguros privados. Então, assim, de termos, assim, mais ou menos é esse. Depois disso, que eu trouxe aqui, tá, para fazer uma pesquisa, até tem no próprio site da SUSEP, tá, para deixar dar os créditos, né? Ali de dúvidas que geralmente eles recebem, né? E aí, entre assim, quais são as modalidades possíveis, no caso de seguro de carro, tá? Especificamente, quais são as modalidades possíveis para o seguro de automóvel? Aí são duas, basicamente, as modalidades, que é com base no valor de mercado referenciado, que eles chamam, que é o famoso tabela FIP. Tabela FIP. FIP. Né? Com base... Tem outras tabelas, tá? Mas e alguns seguros trazem outras tabelas. Mas, em geral, as pessoas ouvem falar da FIP. Ou seja, eles vão pagar com base valor. na tabela FIP. Isso, com base no que tiver na FIP, né? Depois ainda pode ser com um valor determinado. No caso de prejuízo, de colisão, de perda total ali, tem um valor X, a gente vai te pagar um valor X. Então, claro, aquela história, não pode ser um valor muito superior ao valor do carro. Claro que o valor comercial aí é discutível porque ele tem uma variação. Mercado, né? Pode ser mais, pode ser menos, mas ele não pode ser muito superior, né? Não pode ser o dobro do que Sim. mais ou menos se considera a média. Então, esse cuidado só que teria que ter para fazer isso. Quais os tipos de cobertura, né, que são oferecidas, né? Em geral é isso, colisão, furto e roubo, né? E incêndio. Então, essas são as básicas, né? Por isso que tem que tomar cuidado aí dessas demais, por exemplo, de eventos naturais e tal, para ver o que consta realmente. Então,
tem que estar sempre atento a isso. Às vezes tu fala tudo seguro é tudo igual. Não é tudo igual. Tem cláusula ali, tem diferenças que pode ocasionar um problema futuro, né? Quando tu for realmente cobrar uma indenização ou te trazer esse problema. E claro, por exemplo, de automóveis, tu faz tem a cobertura de responsabilidade civil e de acidentes pessoais para passageiros, né? Se algum passageiro que tu está conduzindo ali acaba sofrendo algum prejuízo, tu tem essa previsão de indenização para essa pessoa. E da responsabilidade civil é aqueles de danos materiais causados a terceiros ou de danos corporais, né, causados a terceiros. Mas, em geral, ele vem especificado, né, na apólice, ali, até quais os valores. Né, que isso é outra questão que é bom a pessoa levar em consideração quando faz o seguro, né? Porque daqui a pouco, o seguro esse é mais barato, vou fazer sim, mas daí ele te traz um ressarcimento, uma indenização ali por causa de prejuízo para terceiros de 10 mil e o outro é de 100 mil. Sim. Né? E hoje tu vai ver, por exemplo, um carro de em torno de 100 mil, mais ou menos, um novo, né? Então, daqui a pouco tu paga um de 10 mil, não vai chegar nem perto do valor do carro, tu vai ter que arcar. Sim. Porque ele vai dizer, não, é limitado a 10 mil, vou te pagar os 10 mil e o resto aí tu arca, porque tu contratou só até esse aquele limite. valor ali, né? Então, são questões que a pessoa tem que levar em consideração também, né? Pode contratar coberturas adicionais, né? Sim, pode ser cobrado. Geralmente, de automóveis é acessórios, né? Que se cobra ali um rádio, por exemplo, que não está... Por que disso? Porque, por exemplo, na tabela FIP lá tem alguns automóveis que ele vem um modelo e no modelo de fábrica não vem um ar-condicionado, não vem um rádio. Aí tu... Instala. Daí tu instala e quer que o seguro te cubra esse também, né? Esse equipamento. Então vai constar lá no seguro, faz um adicional, diz, mas eu também quero que tenha cobertura para o rádio, tenha cobertura para o ar-condicionado, tal. Talvez que não necessariamente consta no modelo lá, que é o teu original dele. Claro, eu estou falando de rádio, mas, por exemplo, um caminhão frigorífico, por exemplo, aquele baú frigorífico que tem atrás também pode ser coberto, porque o caminhão é esse, na tabela FIP é esse, mas eu coloquei mais adaptado para um... e aí se cobra também esse acessório. Outra questão assim, que se fala também, e às vezes as pessoas têm dúvida, né? O que caracteriza a indenização integral, né? Como é que eu sei que foi perda total? Em geral, ele é o que cede a 75 ou mais, por cento, do valor ali da cobertura. Então, se é um automóvel, né, que 100 mil, se forem ver que o conserto ali na colisão dá mais de 75 ou mais, aí eles acabam dando perda total. Né? Claro, pode acontecer em casos específicos, na apólice, constar que perda total é um valor inferior, por exemplo. Sim, aí pode ser, mas aí vai constar lá expressamente. Se não constar, é o 75. Fica como 75. Como devo proceder para receber a indenização? Aí é aquele procedimento mais ou menos que a gente falou. Se é integral, né, de perda total, tu vai fazer esse aviso para a seguradora, que é o aviso de sinistro. Eles vão te dar um formulário, né, esse aviso de sinistro. Eles vão te pedir, solicitar alguns documentos, que dependendo do caso, precisa, né, que seja juntado também. E aí vai ser pago. Então, tudo ok, ele vai te indenizar. Se for uma indenização parcial, vai passar mais ou menos por isso, também vai ter o aviso de sinistro, vai avisar eles e levar, por exemplo, o carro numa oficina, que pode ser de livre escolha, e aí, por lei, tem que ser de livre escolha, mas, claro, algumas seguradoras, eles dizem assim, é de livre escolha, mas se tu fizer nessas aqui que são credenciadas, tu ganha uma bonificação, tal. Aí tem que ver o caso a caso. Né? E leva lá, mas o conserto tem que ser com a prévia autorização da seguradora. Não, tá, ok, pode fazer o conserto. Não dá para sair, entrega lá e tá, vai consertando aí. Não, o segurador tem que ter dado ok, pode fazer o conserto aí, né, para não ter problemas futuros. Depois aqui o que é franquia, mas mais ou menos a gente já falou ali, né, que é aquele prejuízo que o segurador vai arcar, né, até um limite ali que ele vai arcar. E o que é o bônus, né, que se fala muito, né, o seu bônus é de tanto, o seguro, tem tanto de bônus. O bônus não tem um critério, tá, não tem um critério em lei, cada segurador tem esse critério definido, assim, né, do que é o bônus, quanto que é de bônus e tal, mas isso é para reduzir, né, o valor do prêmio, né,
o preço ali que tu paga para ter aquele seguro. Então, quanto mais bônus lá, aí dentro da tabela lá de cada seguradora. Quando tu vai renovando, tu vai... Isso. Assim, a grosso modo, um exemplo. Cada contrato que tu faz do seguro, tu não usa ele, a tendência é tu sempre ter um bônus na renovação. Isso. Cada vez que tu não tem um sinistro, na verdade, que também, eles né? não têm o prejuízo, então... O sinistro, justamente. Isso. Aí depois, assim, dúvidas para seguro residencial. Qual é as principais coberturas? Aí, em geral, ela vem incêndio, queda de raio e explosão causada por gás. Geralmente são esses. Claro que tu posso contratar outra? Sim, pode, né? Tem essa possibilidade. Aí seriam outras formas de incêndio, né? Provocado por, sei lá, por explosão de um aparelho, né? Ou de outra substância, né? Que não seja o gás e tal. Aí tu tem que, em geral, vai ter que contratar isso, vai ter que estar especificado lá, né? Que também tem cobertura para isso. E aí tá, mas o que é tecnicamente incêndio, né? É caso de incêndio, mas não é qualquer incêndio. Então, o que eles consideram, claro que ainda é um conceito subjetivo, mas o que se considera incêndio para o seguro é aquele fogo que se propaga ou se desenvolve com intensidade, destruindo e causando prejuízo. Então, não é só um fogo específico, ele vai ter que se propagar ainda, se alastrar por um pedaço, pelo menos, da casa, para poder ser considerado como incêndio, efetivamente, né? Bom, e aí, aqui diz o que são riscos cobertos, riscos excluídos, mas basicamente tu vai ter que ver isso na própria pólice ali, nas condições gerais, vai ver o que no está caso coberto. concreto, Vai ser do caso a caso ali, ver o que está coberto e o que não está. Depois algumas dúvidas sobre seguro de pessoas, né? Aí traz uma lista que, porque a gente fala seguro de vida em geral, né? Quando a gente fala sobre seguro de pessoas, e nem sempre, não é só seguro de vida, né? E aí eu até trouxe uma tabela, porque são várias hipóteses, né? Que se traz ali nesses casos, que assim, a morte natural, que aí pode se dividir isso, né? A gente, morreu. Não, pode acontecer que a pólice, sei lá, em caso de morte natural. Aí, se teve uma morte acidental, não é coberto. Então, é morte natural, morte acidental. Aí tem invalidez permanente total ou parcial por acidente. E aí tu só vai receber se realmente sofreu um acidente. Não é assim qualquer coisa. Claro. Não é qualquer evento, né? Tem que ser um acidente. Invalidez laborativa permanente total por doença. Então, ela tem que ser laborativa, tem que ser decorrência do trabalho e tem que ser gerada uma doença na pessoa. Invalidez funcional permanente, né? Total por doença também, que geralmente está relacionada também com atividade. Então, assim, aquela atividade que tu vinha produzindo já não consegue mais fazer e aí é indenizado, né? Mas se for outra invalidez, né, decorrente de outra coisa, daí não, né? Tá inválido para uma coisa. É que aqui também eles fazem assim, invalidez, tecnicamente seria a pessoa realmente estar total e permanentemente incapacitada. E às vezes se faz essa confusão de invalidez e incapacidade aí na hora de fazer esses seguros, tá? Mas tem que ver bem certinho, porque às vezes as seguradoras não fazem essa distinção de invalidez e incapacidade. Aí, diárias por incapacidade, geralmente a pessoa ali trabalha, se tiver... por exemplo, nós somos profissionais liberais. Se eu adoecer, eu não tenho né, o empregador que vai me pagar, né, aquele período, o INSS que vai me pagar. Então, aí tu pode fazer um seguro para esses fins, né? Depois ali, despesas médicas, hospitalares e tal, diária por internação hospitalar, tudo pode estar dentro desse seguro de pessoas. Caso de doenças graves, perda de renda, né, que também, essa questão profissional, a pessoa está trabalhando, daqui a pouco perde essa renda, para se garantir pelo menos por um período, né, vai estar lá o seguro. Auxílio funeral, né, em caso de falecimento, vai cobrir essas despesas do funeral. Pode ter cobertura para seguros de dependentes, né, além do meu fazer, dos meus familiares ali, né, cônjuge, companheiros, filhos. Bom, tem uma série aí. Essas aí eu não vou me estender muito, senão eu vou falar todos os casos que tem. Mas são esses aí, só para entender que não é só seguro de vida, né? É seguro de pessoas. Aí aquela questão que mais ou menos já abordou, as apólices de seguros de pessoas podem ser alteradas durante a sua vigência? Sim, pode ser.
né? Desde que comum acordo entre segurador e segurado, não pode ser uma imposição, e tem que haver toda essa questão, tem que ser expresso, né, isso, então tem que haver então aquilo que a gente já tratou, que é o endosso, né, para dizer, ó, tá, então a gente está mudando essa cláusula e agora passa a valer dessa forma. Então tem essa possibilidade. Outra pergunta que consta é a concessão de aposentadoria por invalidez por instituição oficial de previdência. Né? Vamos lá, se tornou inválido pelo INSS, por exemplo. Então, significa que tem direito à indenização por invalidez no seguro de pessoas? Aí não necessariamente. Tá? Claro que isso pode influenciar, mas dependendo de como foi as regras que tu abordou, pode ser que tu não tenha esse direito. Tem direito à aposentadoria, né, por invalidez ali do INSS, por exemplo, mas não do seguro. Né? Não aquela indenização do seguro, porque não se encaixa dentro daqueles riscos que realmente foram assumidos. Então, tem que ver muito no caso a caso. Bom, e abordar aí da melhor forma possível, né? Também para não me estender muito, mas acho que a gente conseguimos tratar com bastante coisas, né? Aí tirar a maioria das dúvidas, assim, sempre tem, mas aí são questões muito específicas. Um exemplo é o seguro agrícola, que hoje em dia, mas aí daria um programa, mas também é possível fazer o seguro agrícola que cobre lavoura. Mas aí fica muito... não, e aí também fica se as pessoas tiverem alguma Justamente. dúvida específica em relação a algum seguro específico, E pode mandar pra gente. Claro, mas via de regra foi abordado tudo, né? Claro, detalhes sempre tem, né, que possa ser abordado de forma diferente, mas como a gente diz, a gente tenta dar uma ideia geral. E aí depois a pessoa poder buscar algum detalhe específico. A ideia é descomplicar mesmo, né? Descomplicar. Não vamos nós complicar. Mas basicamente é isso. Aí é aquilo que a gente fala. Se gostou, deixa o like, né? E nos ajuda bastante com o canal. Compartilha, né? Se é um assunto que daqui a pouco interessa para outras pessoas que tu conhece, tal, queira compartilhar. Livre compartilhamento. Se quiser que a gente aborde aí, mais algum assunto, né, para o seguro agrícola, por exemplo, deixa ali nos comentários que a gente pode se organizar para fazer também um programa só sobre isso e tal. Então a gente fica à disposição, né, para essas questões. Mas acho que hoje era isso. E a gente tem também uma página no Instagram também, né? Sim, pode a gente nos acompanhar no Instagram. Né? Pode também nos acompanhar no Instagram. É isso aí.